Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde, a partir de agora na tela da NTV 8.1 Digital e também através do Facebook, na página da NTV Patos de Minas, agradecendo a nossa enorme audiência, o Mais Saúde que é feito para vocês, por vocês e com vocês. O telefone já está aí na tela. Luiz, coloca aí pra gente, para você participar e aproveitar. Tá aí a oportunidade de você tirar as suas dúvidas, fazer o seu questionamento, mandar a sua pergunta. Fique à vontade. Como eu falei, o Mais Saúde é feito para vocês. São temas importantes hoje. A gente vai falar com a garotada. A gente vai falar para você, criançada, você, papai, você, mamãe. Para começar o nosso programa, está aqui no nosso estúdio a nossa convidada de hoje. A primeira convidada de hoje é a doutora Fernanda Damiani, que é nutricionista. Seja bem-vinda ao Mais Saúde aqui na NTV. Prazer conhecê-la. Boa noite, David. Prazer é meu, obrigada pelo convite. É sempre bom estar falando sobre alimentação na infância, né? É um tema importante. Vamos falar de alimentação, gente. Então, você aí de casa, fique à vontade para você mandar a sua pergunta. E principalmente, alimentação infantil. O que a garotada aí está alimentando na sua casa? O seu filho, a sua filha, o seu bebê? Como é que está a sua gestação? Alimentação. Então, fique à vontade para você participar com a gente. Bom, doutora Fernanda, é isso. A gente vai falar desse momento importante que é a alimentação infantil, que começa desde a gestação, não é isso? É isso mesmo. O paladar da criança ele já é formado lá no terceiro trimestre de gestação, junto com o líquido amniótico, onde a criança, o bebê já começa a ficar com a linguinha de fora e acaba sentindo o sabor da alimentação que a mãe vem consumindo durante esse período. Então, se a mãe tem uma alimentação que não é muito saudável, não tem o consumo de vegetais, de hortaliças, de frutas durante a gestação, principalmente nesse período do terceiro trimestre, depois, na introdução alimentar e na infância da criança, vai ser muito difícil estar introduzindo esses alimentos na alimentação. Conseguirá introduzir, mas terá uma dificuldade maior. Porque é ali na gestação que começa já, o bebezinho ali já começa a ter o paladar, né? Começa. Então influencia diretamente a alimentação da gestante. Durante a gestação, além de interferir no desenvolvimento do feto, também interfere nessa parte da formação do paladar da criança. E qual que é a fase da melhor alimentação? A fase da melhor alimentação são todas, mas na infância é primordial e é essencial o aporte de nutrientes necessário, porque o organismo ele está em formação, ele está em desenvolvimento. É ali que tem que ter a alimentação balanceada mesmo, de tudo um pouquinho, né? Principalmente é ali, porque se a criança depois da gestação, durante a gestação, ela veio com uma deficiência nutricional, ela pode vir durante a infância, a adolescência ou a fase adulta, começar a apresentar fome oculta ou desequilíbrios nutricionais que são acarretados por deficiência de nutrientes. Ô, doutor, o que é a fome oculta? Do que se trata a fome oculta? A fome oculta, ela está relacionada com a falta de nutriente. O nosso organismo, ele é regulado, imagine uma indústria, onde nós temos os maquinários e nós temos os operários. Sem operário, a indústria não funciona. Então, o nosso corpo é mais ou menos da mesma forma. Nós temos os nutrientes que vão fazer com que o nosso corpo funcione de forma adequada. Então, se eu não ofereço a quantidade necessária de substrato para o meu organismo ele vai entrar em uma deficiência nutricional. E aí o próprio organismo, como defesa, ele fica mandando você comer a todo instante. Então você acaba, às vezes, não entendendo a mensagem do teu organismo, que é falta de nutriente que ele está precisando. No caso, é a falta de nutriente que está causando essa ansiedade, essa compulsão. E aí o paciente vai e come um outro alimento muito calórico ou pobre nutricionalmente e fica com essa fome diariamente. E isso tem acontecido muito, a gente está meio a uma pandemia, ainda não saímos dessa pandemia, estamos voltando gradativamente, mas nessa época de pandemia isso aconteceu bastante, a senhora
tem números relacionados a isso? Aumentou bastante. Na prática clínica no consultório, a gente percebe uma procura muito grande, uma preocupação muito grande dos pais, porque as crianças mudaram o seu hábito alimentar por ficar em casa. Para pior, né, doutor? E para pior, pior. Pelos índices apontam isso, né? Foi. Mudou para pior, porque eles acabam ficando o dia todo em casa. Ficam presos. Não tem como ter relações sociais. Criança tem muita energia. Então acaba que eles ficam naquela agitação e o pai, com dó, tenta suprir algo com comida. É muito comum. Aquela bolachinha, aquela guloseima. Come um doce. E aí acaba que muda o paladar. Depois que eu conheço um mundo de gostosuras, né? Aí não quer voltar. Aí depois tá ali só na guloseimas, nos docinhos, bolacha, depois voltar pro alface, pro arroz, pro feijão. E até pro adulto, né? Fica vamos complicado. Combinar que é mais difícil. Nós vamos falar sobre isso aí, ó, o papai e a mamãe que fica aí. Chegam muitos lá, já vou antecipar esse nosso viés aí. Chega muito lá no seu consultório, o papai e a mamãe preocupado com a alimentação do filho da filha, mas na verdade não se dá o exemplo. Acontece isso? Acontece muito. E assim, é uma pergunta que eu sempre coloco no pré-prontuário do paciente, e os pais relatam: eu consumo bastante, mas não na frente da criança ou não perto da criança, mas a criança sabe, né? Então ele vai querer também, e acaba que influencia. O hábito da família, ele é construído pelo hábito do pai, o hábito da mãe, e a criança pega o exemplo, né? Essa aí faz parte da sua pergunta. Quando a mamãe e o papai chegam lá reclamando do filho, primeira pergunta da doutora: e como é que tá a sua alimentação? Já aproveita a consulta do filho e fica para a família toda, né? Fica para a família toda. Isso é muito importante a gente ver. Bom, a gente estava conversando aqui em off, nos bastidores, que antigamente o mundo todo se preocupava com a desnutrição, né? Pela pobreza, a cultura, né? A falta de cultura, da pobreza, enfim, dos alicerces, até do financeiro, da economia que o mundo vivia. E hoje a gente tem os dois lados da moeda. A gente vê que os índices de desnutrição ainda existem, mas também os números de obesidade, né, do excesso de alimentação, é muito preocupante nos dias atuais. Por que isso, doutora? Nós temos duas situações em que a desnutrição ela acontece. Antigamente a gente acreditava que a desnutrição era a falta de tecido adiposo, de gordura no organismo. Até hoje muitas pessoas ainda têm esse pensamento de que uma pessoa muito magra é desnutrida, uma pessoa obesa é muito obesa, subnutrida, né? Mas hoje a gente percebe que existe o obeso em desnutrição e existe o magro também em desnutrição. Como assim, o obeso em desnutrição? O obeso em desnutrição, porque ele tem uma alimentação muito pobre. Ele consome muito carboidrato, muita gordura, proteína, que são os macronutrientes, são importantes, mas esquecem dos micronutrientes, que são as vitaminas, que são os minerais. E o nosso organismo ele é regulado por vitaminas e minerais que acabam exercendo trabalhando na parte do funcionamento do organismo. Tá, aí já tá chegando perguntinha aqui pra gente, então você, telespectador, fica bem à vontade para você mandar a sua pergunta no 3821-4488 e também através do nosso WhatsApp. Já chega aqui pra gente a pergunta aqui da Maria Zilda, do bairro Planalto: como incentivar o meu filho a comer verduras? Maria Zilda? Maria Zilda, do bairro Planalto. Maria Zilda, seja bem-vinda. A introdução de verduras, ela começa, na alimentação da criança, ela começa pelo consumo dos pais também. Então, primeiro, comem perto da criança, incluem esses vegetais no dia a dia da sua alimentação, utilizem outras estratégias de preparações. Você pode fazer sucos de couve, suco de beterraba, suco de cenoura, pode fazer um bolo, uma torta, e aí depois você entra com o alimento isolado. Utilize esses alimentos primeiro na preparação, em preparações principalmente que a criança já tem uma aceitação, e aí depois você vai para a introdução desse alimento isolado. Tá chegando mais pergunta aqui, o pessoal tá mandando aqui pra gente, daqui a pouquinho a gente vai responder a todos. É um tema importante, né? É um tema Pega muito desde importante. a criança, a gente tá tentando falar
da criança, mas é a família. A gente vê que em todos os lados a família realmente influencia, tanto para o bem quanto para o lado negativo, né, da alimentação. Não tem como você mudar a alimentação de uma criança sem influenciar na alimentação da casa toda, de toda a família. Então, eu sempre falo que quando eu trato a criança, eu trato a família inteira. Não tem como a gente tratar só uma criança, não tem como eu colocar uma alimentação diversificada, uma alimentação saudável para o filho, se o pai e a mãe estão comendo outros alimentos ali perto que não são tão indicados para criança. Por isso que se chama educação alimentar. Educação alimentar. É a verdadeira educação, seja no alimento, na educação didática do dia a dia, do respeito. E daqui a pouquinho a gente vai falar também com a Roberta Maia, que é pedagoga, e eu já vou estender já nesse viés para você deixa para ela. Apesar que a gente tem mais um bloco falando sobre alimentação, um assunto muito bom, mas aquele negócio do papai e da mamãe brincar, fazer uma brincadeira para incentivar a alimentação, nesse caso específico aqui da nossa telespectadora, é válido também cortar a frutinha de uma maneira diferente, inventar uma brincadeira. Com certeza. Antes do alimento ser ingerido e a gente conseguir consumir esse alimento, primeiro você tem que conhecer eles, tem que visualizar, você tem que tocar, você tem que sentir textura. Então, tudo isso vai influenciar na ingestão da criança. Se é uma criança, às vezes criança seletiva, ela tem uma seletividade por textura, ela não consegue, vamos supor, um alimento crocante ou um alimento pastoso. Se ela não tem se ela tem essa sensibilidade, ela não consegue chegar perto desse alimento, ela não vai consumir esse alimento. Isso vale no caso dos autistas também? Sim, é muito comum. O autismo, acontece muito isso, né? No autismo, no TDAH, é muito comum essa seletividade e essa disfunção sensorial. É algo que não é a criança que decide. Eu não quero comer esse alimento, eu não vou comer. A criança, ela passa mal, muitas vezes ela começa a ficar com medo, ela foge. Isso precisa ser trabalhado. Quem faz esse trabalho de aproximação é a TO, terapeuta ocupacional, que vai trabalhando esse relacionamento da criança com a comida, aproximando, estreitando esse relacionamento. Doutor, e aconteceu já, ou acontece, ou é raro, ou rotineiro lá no consultório, de que a criança é diagnosticada, né, com né, do que a gente está falando, esse exemplo, através da alimentação, falando, não, ele realmente tem uma queda para o autismo, através da alimentação, percebe-se na alimentação que a criança é autista? Não, a alimentação, ela interfere no comportamento da criança. Existem casos em que a criança é alérgica, principalmente a leite e a glúten, que é uma proteína que presente no trigo. A criança que ela tem alergia principalmente a esses dois alimentos, ela, quando não é feito o tratamento de exclusão e todo o tratamento para que essa criança melhore, né, porque é uma alergia que ativa o sistema imunológico. Então, ele começa a desencadear alterações no comportamento que são confundidos com o autismo. Então, é sempre importante, antes de fechar um diagnóstico de autismo, a criança passar por uma avaliação nutricional para ver se não tem nenhuma alergia tardia, que a alergia tardia, você faz o exame, não é igual aquela alergia, vamos supor, de picada de abelha, que fecha a glote, criança tem que correr para o pronto-socorro. Alergia tardia, você comeu o alimento hoje, ela pode aparecer até 4 dias depois. E quem lembra o que comeu 4 dias atrás? Então, verdade. É preciso fazer um acompanhamento muito rigoroso, é preciso fazer uma dieta de exclusão, depois uma reintrodução. Então, é um trabalho que ele é muito cuidadoso, é muito próximo. A família, o profissional tem que estar ali em contato com a família quase que diariamente, até a gente conseguir descobrir. Porque existem alergias tardias, existem intolerâncias, existem sensibilidades a algumas substâncias, algumas proteínas dos alimentos. Então, existem muitas formas de sensibilizar o sistema imunológico. E quando o sistema imunológico ele é sensibilizado, eu posso ter acometimento na parte do desenvolvimento neurológico, que acaba interferindo no comportamento. Muito bem, então foi válida aqui a nossa curiosidade, a nossa pergunta. Bom, a gente vai por um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com perguntas, tá cheio de perguntas aí para nossa convidada de hoje. É rapidinho, Mais Saúde volta já já.
Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na tela da NTV 8.1 digital e também através do Facebook na NTV Patos de Minas. O telefone está na tela para você participar com a gente e o assunto desse bloco, a gente continua nesse assunto gostoso e a gente pode falar de boca cheia, que é um assunto gostoso e muito importante. A gente está falando de alimentação, principalmente na infância e na adolescência também, com toda a garotada, o tanto que é importante. E aqui em off, a doutora lembrou de um assunto importante quanto à obesidade, né? Se a senhora lembrar e quiser alertar aqui os nossos telespectadores, fique à vontade. Sim, sim. A obesidade, ela preocupa bastante na infância porque na fase da pré-adolescência, ela interfere na questão hormonal da criança e pode atrapalhar ali, atrasar a entrada na adolescência, na puberdade. E além disso, o nosso organismo, quando nós nascemos, ele tem uma baixa quantidade de células de tecido adiposo, que são as células de gordura. Então, quando eu tenho uma subnutrição, eu começo a ganhar peso na infância, o meu organismo, ele enche essas células de gorduras que eu já tenho e ele começa a produzir novas células de gordura. Com o tempo, eu entro em uma dieta, emagreço, e aí essas células, elas não somem, elas apenas diminuem de tamanho, elas murcham. E aí a criança cresce, por ela estar em fase de desenvolvimento, chega na fase adulta, essa criança sempre vai ter uma necessidade por sempre estar querendo comer. Porque ela e sempre tem uma facilidade de ganhar peso. Porque essas células, elas estão murchas. Então, é mais fácil eu encher novamente essa célula com gordura do que eu produzir novas células. Então, é muito importante controlar o peso da criança durante essa fase da infância. E essa fase, doutora, até que idade? É a fase de crescimento. Enquanto a gente estiver crescendo ali até os nossos 18 anos, 21 anos, enquanto o corpo está crescendo, todo dia a gente tem produção de novas células, mas as células de gordura, quando o organismo ele está em fase de crescimento, é mais difícil, porque aí eu emagreci, eu produzi várias células de gordura, cheguei lá na fase adulta, eu sempre vou ter uma dificuldade por controlar o meu peso, porque pouquinho que eu comer mais, a minha célula já enche, já armazena. Se eu não gastar energia, ela acaba ficando ali estocada. Entendido. Muito válido aqui. Bom, chegando já perguntas aqui no nosso WhatsApp. Perguntas da Eni Lemos. Eni, obrigado pela sua audiência. Dica de nutrição para prematuro extremo, com 11 meses e meio e pesa 5 quilos e só aceita fórmula. Não come nada. Qual que é a dica de nutrição para a nossa telespectadora? Eni, provavelmente o seu filho ele já está aí entrando num quadro de desnutrição. Aos 11 meses, a criança ela já teria que estar consumindo alimentos, já teria que estar diminuído esse consumo de fórmulas. Mas é preciso antes avaliar se o seu filho ele não está com alguma dificuldade de mastigação, se ele está com sinais de prontidão, se ele consegue se sentar sozinho, se ele coloca objetos na boca. A introdução alimentar, ela só deve ser iniciada a partir do momento que a criança ela já tem esses sinais de prontidão. Então, observa, se a criança já pega objetos na mão, se ela tende a levar alguns na boca, se ela consegue sustentar o corpinho, se quando alguém está comendo próximo, ela tem interesse por aquele alimento. É preciso avaliar vários fatores para ver o que pode estar interferindo. A criança também ela pode ter uma alergia alimentar tardia, que ainda não foi descoberta, ou alguma outra alteração que também precisa ser investigada. Muito bem, tem mais uma pergunta agora da Aline, do bairro Rosário. Aline, obrigado também, um abraço para você, obrigado pela audiência. Emagreci na gestação, isso causa problemas para o bebê? Aline, dependendo da quantidade de peso que você perder na gestação, interfere sim. Tá? Mas é preciso passar pela sua obstetra, pela sua ginecologista e ela acompanhar e averiguar o quanto que você perdeu de peso. É normal, no primeiro trimestre, a gestante perder um pouco de peso, porque é uma fase onde ela tem muito vômito, muita ânsia, então o organismo está tentando se adaptar àquele novo ser, ele entende
algumas vezes como algo estranho, tenta expulsar. Então, assim, é uma fase de adaptação. Você pode perder peso, sim, mas é preciso avaliar qual foi a quantidade de peso que você perdeu e em proporção ao seu peso também. Muito bem. E quando deve procurar um nutricionista? A gente vê hoje que é moda, né? São várias dietas, é dieta disso, daquilo. Então os atletas, né, procuram bastante um nutricionista. Mas quando que se deve procurar um nutricionista? Só para ter o corpo perfeito? Em que momento da vida que deve ir lá no consultório e bater na porta? Olha, David, para emagrecer, todo mundo a gente sabe o que precisa ser feito, né? Você sabe que você tem que controlar a alimentação, você sabe que você tem que comer uma alimentação mais saudável, que você não precisa comer além do que você está satisfeito. Mas muitas pessoas têm dúvida de como colocar isso em prática. Eu sei que eu tenho que comer bem, mas como que eu vou fazer isso, né? E é preciso avaliar se essa pessoa ela não tem alguma alteração nutricional, alguma deficiência nutricional ou que está causando uma fome oculta, alguma coisa assim. Quando você vai procurar um profissional de saúde, geralmente é quando você está com o seu organismo. Você vai procurar o nutricionista quando eu tenho algo específico, né? Eu preciso emagrecer, mas eu não consigo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Então você vai procurar ajuda. Uma criança, meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca, o meu filho tem alergia ao glúten. Eu sei que eu preciso tirar esses alimentos da alimentação, mas eu não sei como que eu vou fazer. Eu vou tirar e aí eu vou colocar o quê? Então, assim, quando a pessoa tem um acometimento ou tem alguma comorbidade associada, alguma doença, alguma alteração, aí você procura o profissional de saúde para ele estar te ajudando. Muito bem, e aonde, finalizando aqui o nosso bate-papo, aonde que encontra a doutora Fernanda Damiani? Eu atendo lá no LA Centro Clínico, fica na Rua da Mata. Lá na clínica nós temos uma equipe multidisciplinar, toda entrelaçada, onde a gente trabalha em equipe, discutimos os casos dos pacientes. Temos nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, vários outros profissionais, fisioterapeuta. Na Rua da Mata. Como é que chama a clínica? Clínica LA Centro Clínico. LA Centro Clínico também, o pessoal pode encontrar aí nas redes sociais? Nas redes sociais também. O link do meu Instagram é @nandadami.nutri. Muito bem, a gente postou também uma foto aí, viu, pessoal? Tá no Instagram da NTV Patos de Minas, vai ter o link também com a doutora e as outras convidadas daqui a pouquinho no programa também. Bom, doutor, prazer conhecê-la e mandou muito bem, viu? Obrigada. A verdadeira apresentadora, futura apresentadora, atriz aqui da NTV. Obrigado pelo carisma e principalmente pela contribuição que esse é o nosso papel da imprensa, uma saúde melhor para a população de Patos, para todos os telespectadores, uma sociedade melhor. Obrigada, eu que agradeço e me coloco à disposição, sempre que precisarem, tiverem algum assunto nessa área, estou à disposição. Pode ter certeza. E feliz ano novo, feliz Natal já para você. Feliz Deixa Natal, uma dica pro pessoal então de casa, cuidado com os panetones aí, hein? Cuidado. Pode deixar a dica aí. Cuidado com o panetone, cuidado com os alimentos de festas de ano, mas não deixem de comemorar com a família, não deixem de festejar. Esses alimentos, eles trazem um conforto para o nosso coração, eles são alimentos que aquecem, que reúnem família. Então, além da alimentação, a alimentação vai muito além de apenas comer, ela traz essas grandes emoções, essas grandes lembranças. Então, comem consciente, mas não deixem de comer. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua falando com a garotada aí, prejuízos da educação das crianças na pandemia. Quem vai falar com a gente é a pedagoga Roberta Maia, daqui a pouquinho, depois do intervalo. E o Mais Saúde está de volta na tela da NTV 8.1 e também através da página da NTV Patos de Minas, na plataforma do Facebook. Telefone continue na tela para você participar. Esse programa que é feito para você, com muito amor e com muita saúde. Bom, a nossa convidada de agora é a pedagoga Roberta Maia. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Prazer conhecê-la. Prazer, muito obrigada pelo convite. Uma boa noite a todos. E a gente vai falar
da educação dessa garotada. A gente está falando aqui com a nutricionista, a gente vai aproveitar esse gancho de alimentação, que é um tema importante, e a gente vai levar para a saúde, porque alimentação, uma boa alimentação, contribui para uma boa educação, né? E muito. Você, como pedagoga, pode pegar esse gancho. Muito, pois é. Eu queria aproveitar o gancho da Fernanda, né? Muitas famílias, principalmente as famílias de maior vulnerabilidade social, tiveram um prejuízo também na alimentação, porque muitas famílias dependiam da escola para alimentar seus filhos, né? Porque a escola tem o café, tem o almoço. Então a gente teve também essa questão alimentar esse também. Déficit, né? Pois é. E as crianças agora que estão voltando, elas também estão voltando com esse déficit, né? Porque faltou nutriente, e também na questão quando a gente vai oferecer um almoço, a criança já não foi, né? Não conhece mais aquele alimento, porque o almoço da escola, ele tem muita variedade. A gente oferece salada, né? Para que a criança exatamente tenha esse contato com todos esses alimentos. Além de ajudar, né, a questão nutricional, ajuda também a questão educacional. É, né? Que aí porque a criança fica mais feliz. Eu posso falar por mim, como, por exemplo, quando tinha aquela sopinha, aquela macarronada lá no colégio, aí a gente voltava para a aula depois do recreio, do intervalo, até mais feliz, preparado para a boa instrução, né, do pedagogo ali, do professor. Com certeza, com certeza. Bom, e vamos falar da pandemia. A pandemia tá aí, aquele negócio do novo vírus, já deve estar de forma, aliás, presencial, mas tem muito aluno, muito papai, muita mamãe com esse medo ainda, né? Com esse trauma. Tem, David, tem. E assim, a criança precisa desse contato social, a criança precisa desse convívio, né? Eu, por exemplo, eu dou aula numa escola, na minha turma Qual que é a escola que você seleciona? Eu trabalho no Sei Plim Plim, que fica dentro da Casa das Meninas. Então, lá na minha escola, na minha turma, são 26 alunos, 13 voltaram presenciais. Metade. E assim, a gente vê a diferença dessas crianças quando elas chegaram e agora, né? A gente já está com 3 meses de aula. Com medo, com certo receio. As crianças que estão lá, elas estão muito felizes em estar lá. A gente percebeu, assim, uma mudança significativa em 3 meses. Os pais relatam isso pra gente. A diferença das crianças agora em casa diminuiu a ansiedade, diminuiu a irritabilidade. E as outras crianças que ainda estão em casa, né? Os pais relatam que estão tendo prejuízos no sono, né? Porque estão ansiosas, estão mais irritadas. Estão comendo mais e pior, né? Não estão comendo comida de boa qualidade. Né? Exatamente. Então, assim, a escola, além da questão, né, pedagógica, as crianças, elas trabalham com os pares, com a mesma faixa etária, então ela tem convívio ali com crianças da mesma idade. Vamos tocar nesse viés. Se pode-se dizer que tem um lado bom disso tudo, da importância desse convívio. Vocês entendem, você como especialista na área, que é importante esse convívio, que o pai, que a mãe, que a família realmente tem esse dever de educar, de conviver com os filhos. Sim, a pandemia trouxe esse lado bom, né? As famílias passaram a conviver com seus filhos, passaram a ajudar, os filhos passaram a conversar com os pais passaram a conversar com os filhos. Muitos pais não sabiam nem o que acontecia na vida escolar do filho, né? E hoje em dia não, os pais ajudam, os pais estão presentes. Então, assim, teve esse lado bom nessa questão da educação, né? Roberta, mas nada substitui de forma presencial, né? Nada o ensino presencial, e você pode muito bem falar disso. A gente vê que tem crianças que estão chegando lá na escola com 3 anos de idade, que não sabem pular, que não sabem falar. Tem crianças ainda que estão com muito atraso na fala, porque ficaram só em frente à televisão, só em frente ao tablet. Então, teve aquele caso também, aquele típico caso de que do esquecimento, aprendeu e já não lembra o que aprendeu. Ah, sim, teve, né? Tiveram muitas crianças que, principalmente as que estavam na alfabetização, né? Que ficaram muito prejudicadas, porque a alfabetização a gente precisa estar ali junto. E o uso da máscara também dificulta um pouco, porque a criança precisa ver como que a gente emite o sonzinho das palavras. Então, assim, a gente teve muita criança que perdeu. Você trabalha com crianças até que idade? Esse ano, sou professora do Maternal 2. Eu trabalho com criança de 2 e 3 anos.
E como é que faz para amenizar, aí pode-se dizer, esse déficit, esse estrago, na verdade, na educação, então, em casa, né, os pais que optaram por ficar em casa, eles podem estimular as crianças, eles podem estimular a coordenação motora fina, diminuindo a quantidade de horas que a criança fica em frente à televisão, dá brinquedo de montar, dá brinquedo de encaixar. Tem muita coisa que a gente pode fazer com material reciclado também. A gente pode pegar canudo para a criança soprar o canudo, fazer atividade de massinha para a criança estar desenvolvendo, né, coordenação motora fina. Porque, assim, para a criança começar a escrever, ela precisa desenvolver outras habilidades, né? Então, a gente começa trabalhando movimento de pinça. Então, tudo isso os pais podem estar ajudando em casa. Roberto, e a gente estava conversando aqui em off, e até uma parte da nossa pauta sobre os autistas. E você, como pedagoga, você percebe que eles foram mais afetados aí durante essa pandemia, no âmbito escolar ali? Com certeza foram, né? Não só no âmbito escolar, porque os autistas eles precisam de diversas terapias, né? E durante um período eles não podiam fazer terapia nenhuma, né? Então isso prejudicou demais, né? Muitos autistas que a gente já tinha conseguido desenvolver essas questões sociais, né? A gente teve uma perda, né? Do que eles já tinham desenvolvido, né? Por conta desse afastamento, né? É aquele caso que eu citei do esquecimento, sim, né? Sim. E agora dá tempo de recuperar? Dá tempo da gente recuperar. É muito importante a ajuda da família, a participação da família em casa. Então vamos fazer o seguinte. Fala direto com o nosso telespectador, aquela câmera ali vai abrir em você. Fala com ela e faz isso que você está sentindo no seu coração, da importância do volta às aulas. Fala com o papai, fala com a mamãe aí. A gente está com todos os protocolos de segurança, a gente usa máscara, os pais falam assim pra gente, não vai usar máscara. Eles usam, quando a máscara cai, eles pedem pra gente colocar, é uma gracinha, eles já chegam na escola esticando a mãozinha pra gente estar passando álcool. Então, assim, é muito importante. Podem mandar os filhos para a escola, a gente está seguindo todos os protocolos de segurança e é muito importante que as crianças voltem para a escola, que tenham esse convívio social com outras crianças, com adultos também, com outras pessoas, que elas tenham o parquinho, o brincar é muito importante. Então, assim, venham para a escola, que está tudo muito seguro. Mas eu quero falar também da importância que a gente percebe no seu carisma, no seu olhar, na sua fala, na sua emoção, o amor que você tem pela profissão, por essa área. Mas confessa pra gente, você também ficou com muita saudade da garotada, do trabalho. Como é que foi lidar aí de forma remota com esse trabalho? Nossa, esse novo jeito de trabalhar? A gente virou youtuber, né? Que a gente fala, né? Que a gente tinha que gravar por isso que vocês estão... Eu vou confessar aqui, gente. Chegou aqui o trio. O trio era um quarteto. Uma fugiu aqui da gente, mas chegou o trio aqui de doutoras com medo de falar na televisão. Mas vocês estão dando um show. É porque vocês são influencers digitais, a gente teve que virar youtuber, né, David? A gente tinha que fazer as aulas acontecerem, né? A gente não podia parar, a educação não podia parar, né? Então a gente foi pra frente do computador e fizemos os vídeos. Foi um lado bom pra vocês, né? A gente aprendeu muita coisa. Mas assim, aquele contato, o aluno olhar pra você e falar, professora, posso sentar do seu lado na hora que você vai contar uma história? Na hora que você vê ele sentado em roda e o olhinho brilhando quando você conta uma história. Isso não tem preço, né? Então, assim... Quando você tem a certeza que o aluno ali, ele realmente aprendeu através do seu ensinamento, acho que esse é o maior preço, né? Aquilo ali pra gente... A maior conquista. É a maior conquista que a gente tem quando você ensina alguma coisa e no final do ano você pergunta e o aluno responde aquilo e você fala, nossa, eu consegui. E não é só as questões pedagógicas, não, sabe? Claro. São os exemplos de vida, sabe? O aluno olhar para você e falar assim, nossa, tia, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Isso, assim, enche a gente, né, de alegria. Quando a gente, no final do ano agora, né, a gente está ensaiando para a festa de Natal, você vê eles ali dançando. É muito gratificante. E a gente percebe aqui, pelo clima aqui, a gente percebe que isso é muito amor à profissão. Muito Bom, amor. então vamos convidar o pessoal também para visitar a clínica, né? LA, nas redes sociais, ali na Rua da Mata. Então, lá na clínica, eu trabalho com atendimento pedagógico, com uma terapia ABA, né? Que é a terapia para crianças que têm autismo, síndrome de Down e outros transtornos. E eu ajudo, né, na elaboração de atividades adaptadas. Então, eu convido todos vocês a conhecer o LA Centro Clínico, que fica na Rua da
da Mata, 58, desculpa, Rua da Mata 58, é ali pertinho da Embalo, ali daquela... Pode falar, Embalo? Pode. É ali bem no início da Rua da Mata. É bem no iniciozinho da Rua da Mata. Então, eu convido todos vocês a virem conhecer a clínica. Como a Fernanda falou, né? A gente tem uma equipe lá multidisciplinar, trabalha todo mundo junto e eu espero vocês lá. E o telefone? 3821-6609. É a garota propaganda da LA, gente. Ó, 13º vem mais gordo aí, viu? Como que é o nome da atendente lá da clínica? É a Renata, gente. Procura a Renata, que ela agenda um atendimento para vocês. A gente tem psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, eu, pedagoga, fono. Então, pode procurar a gente, a equipe conjunto, é muito boa. Na verdade, como a doutora falou, isso é muito importante. Trabalhar em equipe, trabalhar união, em equipe. E cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Eu vou até antecipar aqui, ó, para o pessoal que está em casa e tem aquela suspeita, aquela dúvida, será que meu filho é autista ou não é? Vai lá na clínica, bate um papo, visita vocês, vai passar pelo nutricionista, fonoaudiólogo, vai passar com a pedagoga, com a fisioterapeuta. Eu tenho certeza que vai estar em boas mãos. Isso aí, com certeza. Então tá bom, Roberta, prazer conhecer. Prazer foi meu, muito obrigada. Que você continue irradiando aí essa simpatia, tá? Esse amor pela profissão. Muito obrigada. Quer deixar a mensagem de final de ano? Eu quero um Feliz Natal para todos, que seja iluminado, que a gente possa comemorar em família e que 2022 seja um ano de muita paz, muita saúde e muita escola, que todo mundo volte para a escola. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais uma entrevistada aqui no programa Mais Saúde. É rapidinho e eu volto já já. O Mais Saúde está de volta na tela da NTV 8.1 Digital e no Facebook, página da NTV Patos de Minas. Pode compartilhar, pode curtir, manda sua pergunta também através da página aí, fique à vontade. Também vamos enaltecer a nossa audiência através do site do NTV Patos de Minas aí.net, a você que acompanha a nossa programação. Daqui a pouquinho tem o NTV News. E a gente recebe também, falando de saúde na infância, a gente recebe aqui no nosso estúdio a doutora Lorena, que é fisioterapeuta infantil. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Boa noite, David Bala. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra poder falar aqui do desenvolvimento infantil e a importância da fisioterapia. Vamos contribuir para uma saúde melhor de toda a sociedade. Eu falei para você de casa que o nosso programa hoje estava para lá de especial, para a garotada aí ficar atenta, tá? Bom, e quando a gente está falando desse conjunto de vocês lá da clínica, ali o diagnóstico de que a criança ela é portadora, ela é autista, ali vocês conseguem ter esse diagnóstico por causa desse conjunto. A fisioterapia nessa parte, a ajuda nesse diagnóstico é muito importante, né? Isso, David Bala. É um contexto, né, multidisciplinar de profissionais que vão estar avaliando essa criança e identificando os sinais, né, os sintomas que a criança pode apresentar dentro do autismo, né? Então as famílias chegam pra gente, né, com queixas, com demandas, com dúvidas, e a gente acolhe, né, esses sinais, essas queixas familiares e faz uma avaliação minuciosa dentro de cada especialidade para verificar se realmente condiz com a queixa da família e se realmente essa criança tem a possibilidade de ter o autismo, né? Então, o diagnóstico do autismo, ele é fechado através de várias avaliações de profissionais. Então, não é uma única avaliação, não. Tá? Esse é o conjunto que a gente está falando aqui, recebendo aqui desde o início do programa, muito válido. Quero mandar até um abraço aí pro Matheus Borges, que fez a pauta de hoje, muito enaltecido, muito rica, né, para a gente tirar as dúvidas. Falando em específico da fisioterapia, quais são os sinais desse diagnóstico para o autista? Então, o autismo pode apresentar diversas alterações, né? Dentre elas sociais, físicas, né, educacionais, psicológicas. Então a gente avalia o paciente como um todo, tá? Não existe só um critério de avaliação. Então cada profissional dentro da sua especialidade, né, dentro da sua
formação vai estar avaliando aquela criança, né? Então, ela pode apresentar diversos sinais, né? Dentre eles, comportamentais, aquela criança que tem dificuldade para socializar, aquela criança que tem dificuldade, né, de aproximar de outras crianças, de fazer contato visual, de brincar. Aquela criança que pode apresentar, né, alterações alimentares, né, dificuldades para sentir cheiros, né, provar alimentos. Crianças que têm dificuldade, né, de receber carinho, né? A criança que às vezes pode andar na ponta dos pés. Criança que tem dificuldade de receber, né, contato físico. Então, existem N's. Esses são os principais, né? Essa parte do contato, do afeto. E na sua área da fisioterapia, onde que contribui aí para a melhora, para o desenvolvimento? Então, dentro da fisioterapia, a gente vai trabalhar bastante a parte sensorial da criança, né? Aproximação, toque terapêutico, né? Texturas, o contato físico, né? O contato de mão, tocar na criança, ela aceitar essa estimulação sensorial, né? Aquelas crianças que apresentam algum atraso no desenvolvimento, né? A gente vai estar intervindo, estimulando essa criança, alterações posturais, crianças que andam na ponta dos pés. Então, a fisioterapia vai estar intervindo nessa parte motora da criança. Olha aí, eu posso até dar de exemplo aqui um sobrinho meu que é autista, que ele tem dificuldade em colocar os pés na terra, né? Na areia, e ele não consegue. É só se for calçado, mas se ele vê que tem terra e areia, ele realmente tem um certo trauma, um certo receio. E é esse o diagnóstico. Isso. Um deles, né? Um deles. É um dos sinais que a criança pode apresentar, né? Então, o autista, geralmente, ele tem essa dificuldade para receber o estímulo, né, sensorial. Que quando a gente pisa na grama, quando a gente pisa na areia, né, a gente está sendo estimulado, né? Então, o autista, ele tem dificuldade para receber esse estímulo, né, e reagir com ele. Então, é característico sim, mas nem todos os autistas vão apresentar essa alteração, tá? Então, a gente precisa estar de olho, né, investigar direitinho, porque é sim uma característica do autismo. Muito bem. Síndrome de West. O que é a síndrome de West? Então, a síndrome de West é um transtorno neurológico, né? É considerado raro. A Organização Mundial de Saúde, ela alega que a cada 1.000 crianças, uma vai apresentar a síndrome de West. Ela é caracterizada, né, por crises epilépticas, né, atraso no desenvolvimento. A criança pode ter malformações faciais, né, malformações dentárias. Então, a gente fala que é uma síndrome porque são vários sintomas e sinais que a criança vai apresentar. Muito bem. E nesse tema, no viés da pandemia, teve muita dificuldade em atender aos pacientes, como todas as áreas, né? Isso. A pandemia prejudicou bastante o desenvolvimento motor das crianças, né? E a gente fala que o desenvolvimento motor, ele não é composto só pela parte do desenvolvimento ali das habilidades motoras, né? Das habilidades posturais. Ele é composto também pela parte neuropsicomotora, né? Pela parte da socialização, pela parte da participação familiar, do psicológico da criança. Então, nessa pandemia, teve o lado positivo, como também um lado negativo. Porque no bloco anterior vocês conversaram sobre a participação dos pais, né? Os pais estarem mais ativos. Eu ia te perguntar isso, qual que é o lado positivo no caso da fisioterapia? Onde que você viu o lado positivo? A intervenção fisioterapêutica, ela não é só o atendimento com a criança. Ela é além. A gente costuma falar que o atendimento fisioterapêutico é da família. Porque aquela criança, ela é criada pelo pai, pela mãe, por um responsável, né? Então, ela não responde por si. Então, quando eu faço a fisioterapia com a criança, é extremamente importante, sim, mas a maior parte do tempo ela passa com o pai, com a mãe. Continuidade com a família. Com a família. Então, o que é importante no atendimento fisioterapêutico? Eu orientar a família, né? Explicar direitinho como essa criança deve ser estimulada em casa, as brincadeiras, como elas podem contribuir para esse desenvolvimento. É como se eu entregasse as minhas mãos aos pais e eles levassem para casa. Então, é uma continuidade do meu trabalho. Então, a fisioterapia, ela precisa ser no consultório,
mas também precisa ser o atendimento com a família. Então, com a família foi o lado positivo. Isso. Já no consultório foram várias dificuldades. Sim, sim. As famílias, elas ficaram muito preocupadas, né, com relação aos protocolos de segurança, os cuidados, né? E a gente percebe que essa preocupação, ela tem, né, o lado, como que eu digo? Os pais têm razão de estarem preocupados, é uma doença assim que a gente ainda não sabe direito, né, de onde veio, como que ela surgiu. Então é natural essa preocupação dos pais. No entanto, a gente tem que ter em mente, né, que a pandemia ela veio, né? A gente tem as precauções, os cuidados necessários, mas que a criança ela precisa de atenção. Então, se essa criança tem alguma alteração, alguma disfunção, a gente precisa ter em mente que ela precisa da assistência, ela precisa da intervenção, né? Porque a vida não é feita só de Covid, né? Infelizmente, não existe só o Covid como doença na saúde. Muito bem falado. Existe uma vida fora Covid. Isso. Gostei disso. E você atende ali a área infantil, a sua especialidade é a fisioterapia infantil. Isso. Eu trabalho na área da ortopedia e da neurologia, tanto com público adulto quanto infantil. No LA Centro Clínico, eu trabalho com o público infantil. Tá. E fora a gente está falando dessa bandeira, desse viés do autismo, e quem mais que as crianças procuram? As crianças procuram mesmo a fisioterapia, fora essa dúvida do autismo? Em que situação que a família chega lá procurando a ajuda do fisioterapeuta? Então, o fisioterapeuta ele vai atuar no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, tá? A ênfase maior vai ser na parte motora. No entanto, a gente fica atento, né? Tanto a parte neurológica como um todo, né? Parte psicológica, parte social, motora, né? Da fala, cognição. Então, a gente atende tanto crianças com diagnósticos fechados, né? Que tem um CID, como crianças também que apresentam só um atraso no desenvolvimento, né? Então, a gente atende crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia cerebral, crianças que nasceram prematuras, né, com idade gestacional antecipada, né? Então, não precisa necessariamente ter um diagnóstico, né? E a gente precisa entender que o atraso no desenvolvimento motor, né, ele é muito comum. E às vezes os pais acham que é natural. Então, é costumado falar que a criança tem o seu tempo, né? Mas o que é o atraso no desenvolvimento motor? Né? Algumas pessoas Essa era a pergunta, o que é o atraso no desenvolvimento motor? O atraso no desenvolvimento motor é quando a criança, dentro da faixa etária dela, ela não consegue realizar o que condiz para ela. Então, um exemplo, né, para facilitar o entendimento. Uma criança de 3 meses, o que é esperado de uma criança de 3 meses? Que ela tenha uma coluna cervical, o pescoço mais alinhado, mais firme, né? Uma criança de 4, 5 meses, o esperado é que ela já esteja, né, rolando, né, modificando a sua postura. Então, o atraso é quando aquela criança ela tem dificuldades para alcançar esses marcos no desenvolvimento ou ela não consegue realizar de forma alguma, tá? E a gente nunca compara uma criança com a outra. Cada criança tem as suas particularidades. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada criança tem um contexto familiar, uma estrutura completamente diferente. Muito bem. Está chegando uma pergunta aqui, a gente vai estar quase encerrando o nosso programa. É da Elisângela, está nos assistindo lá no bairro Barreiro. Um beijo para você, Elisângela. Como saber se o bebê vai ter dificuldade para andar? Bom, Elisângela, é uma pergunta muito interessante. É difícil responder isso, porque vai depender de vários, né, aspectos. Primeiramente, essa criança precisa passar por uma avaliação, tá, de um fisioterapeuta para verificar se existe alguma disfunção, né, se existe algo que esteja prejudicando, né, a fase motora dela, né, o que ela já conquistou no desenvolvimento motor. E se realmente ela está tendo um atraso ou está sendo falta de estimulação em casa. Porque é um tópico muito importante. Era o que você estava falando anteriormente. A falta de estimulação em casa, a falta da brincadeira, do pai sentar com a criança, pode fazer com que a criança apresente atraso no desenvolvimento. Então, nem sempre vai ser uma doença, nem sempre vai ser uma disfunção neurológica, né? Às vezes é falta de estimulação.
E que também tem um papel fundamental, a gente falou nos 3 temas de hoje, nas 3 áreas, que a família faz, né? Totalmente, faz muita diferença. Muito bem. Bom, a gente vai chegando reta final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem de final de ano, convidasse também o telespectador para dar uma passadinha, conhecer o trabalho de vocês. Bom, pessoal, eu estou à disposição, né? Trabalho na clínica LA Centro Clínico. Se precisarem, entrem em contato, procurem a clínica, vão lá, conheçam o nosso trabalho. Como as meninas haviam falado, a gente trabalha em equipe, está sempre discutindo casos, trocando ideias, sempre agregando conhecimento nos atendimentos. Então não deixe de conhecer a clínica. Esse final de ano eu gostaria de deixar um recado para todos vocês, desejar muita saúde, muita paz, muita fé, que o ano de 2022 ele seja diferente, né? E que tenha muita união, né? Porque a união vence. É @Lorena, onde que te encontra nas redes Vocês sociais? me encontram no Instagram, Lorena Oliveira, _fisioterapeuta. E me encontram também na clínica. A clínica fica localizada na Rua Mata dos Fernandes, número 58. Muito bem. E também tem o Instagram da clínica. O pessoal encontra Isso. Clínica LA Centro Clínico. Centro Clínico, né? Centro Clínico. Muito bem. Lorena, prazer conhecê-la, tá? Prazer todo Sucesso para meu. você. Um ano de muita luz e de muita fé também para você e toda a sua família. Para nós todos. Tá bom. Então, a você aí de casa, o nosso que bate-papo bacana hoje, hein? O nosso muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência e até o próximo Mais Saúde na tela da NTV. Para você que continua ligado com a gente no canal 8.1, a gente vai direto no estúdio 1. Com ele já está a postos Odair Cardoso, à frente do NTV News mais uma vez. Prazer falar contigo, colega. Prazer, David. Muito bom. Sempre aqui acompanhando a sua programação aí. Agora estamos chegando com muita informação, muita notícia, viu? E tem destaques quentes aí para hoje? Temos vários destaques, né? Entre eles a questão de falar sobre a Omicron, vamos falar sobre a não realização de eventos de carnaval e também de Réveillon, que já não vinham sendo realizados, mas que a Prefeitura confirmou que não vai fazer. E entre outros, né? Números da Covid e outras informações também relacionadas à política. Enfim, são muitas informações. E eu vou ficar aqui, porque eu não quero perder essa notícia aí sobre eventos, viu? É muito importante. Tá bom? Certo, Bom jornal, David. bom programa para você. Um abraço para você.